Olá pessoal, tudo bem? Estaremos trazendo agora um breve estudo sobre altitude de relevo, o que nós chamamos na geografia de hypsometria. Hypsométrico, como você está vendo no quadro, se refere à hypsometria. Essa palavra significa carta hypsométrica ou carta hypsográfica, carta que representa a repartição das altitudes, geralmente por coloridos variados, que limitam as curvas de níveis, as curvas que normalmente nós achamos na altitude dos relevos existentes em uma determinada região, de um país, de um estado, etc. Veja neste quadro que interessante, pessoal, quando nós estamos estudando a hypsometria. Qual a diferença de altura e a diferença em relação à altitude? Primeiramente, devo dizer que se você tiver 1,60 de altura, como eu tenho 1,80 de altura, em cima do morro, em cima de um platô, em cima de um relevo qualquer, a minha altura, por onde eu me desloque, vai ser 1,80 m. Se você tiver 1,60 m, vai ser 1,60 m de altura. Isso não muda. Agora observe você. No ponto 1, que nós apresentamos em vermelho ali, o topo da montanha com a base da montanha indica altura. Já em relação ao nível do mar, que é exatamente a altitude zero, é o nível zero, é a altura zero, se nós estendermos como está essa altura vertical, observe que ela se estende de 0 km ao nível do mar e vai até 4 km de altitude. Quando você está dentro de um avião viajando, ele deve estar a 10 a 9 mil pés de altitude, e isso faz com que isso varie em relação ao nível. Apresento para você esse argumento, olha que interessante. Antes de um aspecto técnico, diria, por exemplo, eu tenho 1,85 de altura, vale relembrar o exemplo que eu dei. Recordando, e o pico do Everest, 8.848 metros de altitude. Ambos conceitos, considerando a questão do relevo, estão relacionados à distância vertical. Olha que interessante. A altura de um determinado relevo leva em consideração a distância vertical da sua base até a sua extremidade superior. Já a altitude baseia-se sempre na distância vertical em relação ao nível do mar. Eu trouxe esse texto para ilustrar, para embasar bem o seu entendimento sobre a diferenciação que nós temos que ter entre altura e altitude. Repare que pela imagem, 1000 metros se refere até a base e até o topo. Não se usa comum ou comumente altura para relevo, sempre ou comumente altitude. Já a altitude de 4.000 metros se refere à distância vertical do nível do mar até o topo, como nós vimos na imagem anterior. Olha que mapa interessante, que mapa bonito é esse do Distrito Federal e de Goiás. A hypsometria dessa região, observe vocês que os picos mais escuros, regiões mais escuras, são realmente os lugares mais altos, 940 a 1672, a altitude em metros. E a parte de vegetação, como você pode observar, na coloração verde, são as regiões mais baixas. Um outro exemplo também é o estado de Alagoas, as nossas queridas regiões alagoanas. Seu mapa hypsométrico também apresenta um certo grau de altitude. Observe vocês que naquela região mais escura é onde estão os picos, as elevações com maior altitude. Sempre observando que o norte aponta para a cabeça do mapa, sempre o norte geográfico
e o norte magnético. Bom, pessoal, esta era a dica de geografia que eu tinha para passar para vocês nesse momento. Eu acredito que, espero, que você tenha gostado das informações e não deixe de estudar a geografia, porque ela pertence ao nosso dia a dia, ela pertence à nossa vida comum. Querido aluno, querida aluna, até a próxima oportunidade. Muito obrigado.